Bom dia, essa é a live do Bihart, a primeira live de 2026. Feliz ano novo, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Quem vai chegando, vai conectando com o coração. E eu vou dando as boas-vindas aqui. A Tati, a Joana, a Sandra, bem-vindos, bem-vindas. Feliz ano novo. Nossa primeira live de ano novo. Quais são seus projetos, sonhos, suas determinações de ano novo? Vamos vibrar em cima delas. Existem estatísticas que todas aquelas determinações que a gente faz, elas vão perdendo energia, né, nas semanas que depois do ano novo, e que a gente vai esquecendo daquelas coisas que a gente projetou. Então vamos projetar aquilo que está coerente com a nossa verdade. Feliz ano novo, Tati. Bom dia, Mi Busy. Tati Souza, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vai chegando, vai conectando com o coração. E vamos começar a produzir aquela super energia coerente para o nosso ano de 2026. Feliz ano novo, Sandra. Bom dia. Bom dia, Rê. Feliz ano novo também para Pati. Vai conectando com o seu coração. Vai relembrando todos aqueles sonhos, aqueles projetos, aquelas metas, aquelas determinações que você projetou para o seu próximo ano. Bom dia, Valéria. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos as pessoas chegarem para a gente começar a nossa primeira prática. E conta para mim aqui qual é a frequência com que você quer começar o seu ano, para que a gente, nessa primeira prática, a gente ative esta frequência. Para a gente reforçar tudo aquilo que a gente quer sentir quando os nossos sonhos e projetos forem realizados nesse ano. Às vezes esse ano a gente está plantando sementinhas para coisas maiores, projetos de vida, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de pessoas, mudanças de trabalho, para que a gente possa construir no decorrer deste ano a base para muitos dos nossos projetos, ou não, simplesmente a gente quer ver realizado em 2026 os nossos sonhos e projetos. Então, vai refletindo e vai contando para mim aqui o que você quer manifestar, lembrando que esta semana foi, acho que foi na terça, foi o Dia Nacional da Gratidão, e a gratidão é aquela frequência que nos ajuda a manifestar tudo aquilo que a gente quer, porque a gente já é grato, né? Quando a gente é grato, a gente está vibrando na abundância, e a abundância traz abundância. Lembra, na coerência, o que a gente está irradiando, a gente está atraindo também no universo, como se fossem canais de televisão. A gente conecta, né, com aquela frequência que a gente quer manifestar na nossa vida. Então, por isso que é tão importante a gente ter clareza do que a gente quer, para poder irradiar esta clareza de uma forma limpa. E talvez a gente possa falar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que a gente faz, né? A gente fica mais próximo de realizar todos aqueles nossos projetos que projetamos no dia 31, no dia 1º. Bom dia, Valéria. Josedá. Corpo Criativo, adorei esse nome. O Ed, meu primo. A Ana, o Silvio, a Elô. Então é isso, amores. Vamos começar a nossa primeira prática. Para quem está vindo a primeira vez, nós fazemos 2 práticas durante essa live. A primeira, a gente abre o campo vibrando frequências que a gente está sentindo de instalar aqui na nossa psicofisiologia. Então você pode dizer aqui o que você quer vibrar nesse momento, e a gente vai conduzir a prática usando esta emoção, essa atitude que você sugerir. Depois a gente abriu esse campo coerente, estamos todos vibrando numa frequência semelhante. Aí a gente traz um assunto para conversar e co-criar juntos aqui um estilo de vida baseado no coração.
Então, também, essa live é colaborativa. Se você sentir de trazer qualquer assunto, qualquer tema, sinta-se super à vontade, sente no seu coração nessa primeira prática, se tem alguma coisa que você queira trazer, para a gente olhar junto, né? A gente evolui em bando, a gente evolui em grupo. Então, que a gente aproveite este momento em grupo, com uma frequência coerente, para poder olhar para os nossos desafios, para os nossos sonhos, para as questões que a gente tem dúvida e quer trazer aqui para a nossa comunidade. E depois a gente fecha a nossa live com uma prática que vai fazer bem não só para a gente, né, mas para os outros, e vamos irradiar isso para o planeta. Então, quando a gente está bem, a gente faz o bem. Dentro desse lema, desse mantra, é que a gente faz essa última prática. Primeiro a gente fica bem, aí a gente reflete sobre ficar bem e depois a gente irradia este bem para nós mesmos e para os outros. Então, bom dia para todo mundo que chegou, todos muito bem-vindos e bem-vindas. Feliz Ano Novo e vamos para a nossa primeira prática de 2026. Eu vou abrir o olho, olhos abertos ou fechados, como você preferir, mas eu vou abrir o olho. Se você sentir de trazer alguma frequência, a gente inclui esta frequência na nossa primeira prática. Então, olhos abertos ou fechados, conexão com seu coração, põe atenção aqui no coração. E com atenção no coração, nós vamos respirar de forma ritmada, de forma a ter também um equilíbrio entre os nossos sistemas nervosos simpático e parasimpático, colocando a gente na nossa melhor versão, com o coração mandando para o cérebro uma informação coerente, límpida, de segurança, para que o cérebro possa disparar todos os comandos para nos colocar nesse estado bom, nesse estado gostoso, secretando bioquímicos que nos fazem sentir bem e também ordenando a linguagem do nosso coração para o cérebro e a linguagem que o nosso coração irradia para esse campo eletromagnético que é cientificamente comprovado e que vai certamente nos conectar com aquelas frequências que a gente quer atrair. Então, bora lá, atenção no coração. Se você preferir, coloque sua mão aqui no centro do seu peito. E se você puder e quiser, feche seus olhos para a gente tirar a atenção de tudo que está fora e convidar a nossa atenção aqui para dentro, para o centro do seu ser. Vai acalmando, aprofundando a respiração, colocando o seu corpo numa posição também confortável. Diga bom dia para o seu coração e agradeça muito por seu coração estar aí pulsando vida dentro do seu peito, estar se conectando com outros corações aqui na live para potencializarmos a nossa energia. Agradeça pela vida que seu coração pulsa dentro do seu peito. E com esse sentimento de gratidão no coração e pelo coração, vamos fazer aquele exercício de autopercepção, de autoobservação e vai observando como está o seu corpo, sua mente, seu sistema emocional. Não há certo e não há errado, simplesmente acolha tudo que vem na amorosidade do seu coração. É muito importante a gente se olhar, se perceber, para estar atento a qualquer mudança depois da prática. E agora, com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos. E vai determinando qual é o tempo mais confortável para você. O importante é que o tempo de inspiração e expiração sejam parecidos. Inspire.
e expire. Vai mantendo o seu ritmo confortável. E observando os efeitos dessa respiração tão simples, tão acessível em todo o seu ser. Vai observando, sentindo e esteja presente. E nesse momento, nós passamos a ativar as frequências regeneradoras que podemos instalar no nosso sistema nesse momento. Então vamos começar com a frequência da gratidão. A gente começa o ano intencionando muitas coisas e a gratidão é uma frequência que nos ajuda a manifestar. Então conecta com esta frequência da gratidão e passe a respirá-la. E a cada ciclo, vai sendo grato por qualquer coisa da sua vida, pela sua cama, pelo seu alimento, pelas oportunidades que a vida te traz, pelas pessoas, pelos animais. Vai respirando. A cada ciclo, traga algo a agradecer. Ativemos agora a frequência da coragem. Coragem é coração em ação. E para que os nossos desejos e sonhos para o próximo ano, para este ano, tenham um potencial maior de realização, a gente precisa desta energia, desta força, de nos libertar de tudo que não faz parte e rumar, por rumo em direção aos nossos sonhos e objetivos. E para isso a gente precisa do coração em ação. Conecta com momentos onde você sentiu coragem. Coragem de falar alguma coisa, coragem de viver alguma situação, coragem de sair de alguma situação, coragem de, independente dos riscos, você se lançar em direção ao desconhecido, aos seus sonhos. Inspire e expire a frequência da coragem. E a cada respiração, a cada ciclo, traga algo onde você sentiu coragem. Vai respirando, inspirando e expirando bem profundamente a coragem. Último ciclo de coragem. E agora vamos ativar a frequência da apreciação. Se coloque lá no futuro com seus sonhos e projetos realizados e aprecie. Vai respirando esta apreciação. Aprecie o seu futuro. Aprecie o seu presente. O que você tem para apreciar agora? A apreciação é aquela frequência que também está muito disponível e só basta a gente ter uma atitude de apreciar tudo que existe, tudo que tem no seu futuro, no seu presente, também no seu passado. Respire apreciação. Aprecie a vida, agradeça pela vida, agradeça pelas oportunidades e aprecie. Aprecie as pessoas, aprecie as paisagens, os lugares e aprecie os pequenos detalhes de tudo na sua vida. Inspirando e expirando apreciação. Um ciclo bem profundo. Sinta
cada pedacinho do seu ser nesse momento, todas as suas células, todo o seu campo energético, inundado pelas frequências da gratidão, da coragem e da apreciação. Nesse momento a gente vai voltando a atenção aqui para nossa live. Sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer. Fazendo aquela auto-observação, o que mudou em você depois dessa prática. E quando for possível, abra seus olhos. Me sinto mais positiva, acreditando mais nos meus sonhos depois da nossa prática. Dou as boas-vindas a todo mundo que chegou. Fico aqui de coração aberto se você queira trazer qualquer tema. Edneia diz: um dia maravilhoso, começando com esse exercício abençoado, que assim seja. A Ana sente plenitude. Olha que frequência poderosa a plenitude. Plenitude é aquela sensação de completude total, de tudo que eu preciso nesse momento. Eu já tenho, já está dentro de mim. E é uma frequência, às vezes, desafiadora da gente atingir, né? Porque a gente sempre acha que tem alguma coisa faltando. E que é uma frequência muito natural de manifestação dos nossos sonhos. Porque quando a gente vibra completude, a gente está vibrando abundância e a gente está conectando, a nossa energia está conectando com esse canal de que tudo que eu quero, tudo que eu preciso já está aqui, pelo menos em potencial. E eu posso simplesmente respirar essa plenitude, agradecer, apreciar e ativar aqui a coragem, né, de poder perseguir esse sonho. A Tati diz: tudo mais claro, delícia começarmos o ano juntos. Também estou muito feliz da gente estar aqui. E a clareza é uma natureza inerente ao estado de sincronização do coração e do cérebro. Então, todas as vezes que a gente pratica a coerência, de alguma forma a gente está tornando todo o nosso olhar, todo o funcionamento do nosso cérebro mais claro. E isso nos traz essa facilidade de ter discernimento entre o que é nosso, o que é do outro, o que é real, o que é programação e exatamente o que a gente quer, né, na nossa vida, sem muitas interferências de outras frequências. A Mariângela tem um olhar ampliado da vida. Acho que vem muito também dessa clareza. A Rê sente confiança. Edneia, gratidão à vida. E é isso, olha quanta frequência boa para começar o ano, né? A gente já agradece, a gente já confia que tudo vai dar certo. E aí a gente vai manifestando. Queria dar as boas-vindas aqui para Denise. Faz muito tempo que eu não te vejo, Dê. Seja muito bem-vinda. E é isso, ninguém trouxe assunto, aí a Rô tem que se virar aqui. E um assunto que foi muito presente na minha semana, né? Eu sempre trago algumas reflexões do que acontece na minha semana, dos meus aprendizados e o que eu tenho, como é que eu tenho adaptado a minha vida para viver segundo a inteligência do coração. Então, uma das coisas que eu li, né, coincidentemente, esta situação da gente projetar metas, objetivos, sonhos e propósitos quando o ano termina, quando o ano começa, e que muitas vezes a gente vai se desconectando dessas frequências e isso vai nos afastando da certeza de manifestação delas. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre porquê boa parte dos nossos sonhos e objetivos projetados acabam não se realizando ou simplesmente a gente desiste de persegui-los, né? Então, cada vez que vai passando as semanas depois do ano novo, a gente vai se afastando muitas vezes de tudo aquilo que a gente projetou. E me veio aquele grande questionamento, né? Por quê? Né? E estudando, olhando um pouquinho para isso,
eu me deparei com uma sabedoria que faz muito sentido, que eu estava ouvindo áudios da interpretação dos aprendizados, dos ensinamentos de um filósofo que eu não conhecia, que se chama Alan Watts. Ele já faleceu e, pelo que eu li, ele era um cara especialista em trazer sabedorias orientais para o Ocidente e ensinar e aprender com relação a essa sabedoria. E uma das coisas que eu ouvi a partir dos áudios de outras pessoas interpretando o trabalho do Alan Watts é que todo projeto, todo sonho que a gente quer realizar, ele é uma frequência. Então ele diz que dependendo do canal que você se conectar, esse seu sonho tem mais possibilidade de acontecer ou não. Mas que, né, como se a gente imaginasse que fosse um fluxo de informação, como se fosse um tubo, né, que a gente está mandando para o universo para receber de volta uma frequência semelhante, ele pode sofrer interferências, ruídos de comunicação, que provém das nossas crenças, dos nossos medos, das nossas programações, tipo, quero muito isso, mas eu não sou merecedora, não sinto o meu merecimento. E muitas vezes essas frequências são bem inconscientes. E para isso ele explicava por que o pensamento positivo não é suficiente para a gente fazer as coisas acontecerem na nossa vida, né? Porque o pensamento, ele planta a ideia e o sonho, mas o que realiza é como nós nos sentimos em relação a isso. Então, muitas vezes a gente quer se sentir seguro e a gente automaticamente traz do nosso repertório o que é segurança pra gente. A gente quer se sentir amado, né? E a gente coloca lá o que é ser amado pra gente. E na verdade, você só quer ser amado. Você só quer ter abundância, você só quer se sentir seguro para honrar essa abundância. Você quer ter dinheiro para se sentir seguro, para poder aproveitar a vida, para poder viajar. Então, o grande segredo é a gente vibrar, tá? Eu quero ganhar X milhões de reais, né? Mas o que eu quero com isso mesmo, né? Vai se perguntando. Quero ter segurança, eu quero me sentir mais bonita, eu vou no shopping, vou comprar coisas bonitas, então a beleza é uma coisa importante para mim, então vou vibrar nessa frequência da beleza. Eu quero ter um companheiro, uma companheira de vida, né? E como é isso? O que eu vou me sentir quando eu tiver esse companheiro ou companheira de vida? Eu vou me sentir amada, eu vou me sentir segura, eu vou me sentir aquela sensação de companheirismo, né, de não solidão. Então, o grande segredo é esse, né? Eu vou vibrar como eu quero me sentir quando eu realizar esse projeto e esse sonho. Então, essa é a grande reflexão que nós temos, né? O que, na verdade, está por trás daquilo que eu projetei. E muitas vezes aquilo que eu projetei não é o caminho exato para eu conseguir manifestar aquilo. Então isso acaba, a gente projeta as coisas e o universo acaba trazendo mais do mesmo, tudo que a gente não quer no passado. Por quê? Porque nesta frequência que a gente está irradiando tem ruídos, tem contaminações que muitas vezes são inconscientes, né? E aí a gente vai criando um grande apego àqueles sonhos e projetos. E esse grande apego já está vibrando na frequência da escassez. E aí o universo vai trazendo mais relações, mais situações, mais programações para nos lembrar de que tem alguma coisa ali contaminando a mensagem que a gente está mandando para o universo. Então, por mais que a gente respire no coração e irradie aquela frequência, né? Como ela tem uma interferência, ela não vai para o universo pura, né? Então, a gente acaba
atraindo mais do mesmo, ou não conseguindo realizar tudo aquilo que a gente projetou e sonhou, ou se desmotivando, porque também, né, a gente projeta mudanças, alterações, evoluções, mas a gente está acostumado, a nossa psicofisiologia está acostumada com a programação, e tudo aquilo que é familiar para a gente é mais seguro, mesmo que não seja bom para a gente, mesmo que seja pouco para a gente. Então, acho que o grande segredo aqui, a gente conversou bastante sobre isso, em 2025, é a gente lembrar o diamante que nós somos, né? A gente tem uma estrutura imutável dentro do nosso coração, que é a nossa essência, a nossa verdade, nosso eu superior. A gente pode chamar de muita coisa, mas na verdade é aquela coisa tão pura e tão resistente a qualquer mudança, que ela tá lá dentro. E a gente nasce com esse diamante totalmente aberto, limpo, translúcido, claro, poderoso. E as programações da vida vão gerando sujeirinhas nele. E muitas vezes essas sujeirinhas, elas são tão repetidas e tão impregnadas na nossa essência, que elas se tornam crostas, assim, que a gente precisa aos pouquinhos ir limpando para poder ter mais clareza e discernimento do que realmente é coerente com esse diamante, com essa essência. E às vezes a gente quer realizar sonhos para provar algo para alguém, ou simplesmente para atender o sonho de outras pessoas, pai, mãe, companheiros, companheiras. E desta forma a gente vai se distanciando da coerência com o nosso próprio diamante. E assim a gente vai atraindo cada vez mais situações que se repetem na escassez, que se repetem no desrespeito, que se repetem no desamor, que se repetem na doença mesmo, né? Na falta de saúde, para lembrar a gente que a gente está fora da rota. Então eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer hoje, né, e o ano todo, e talvez a vida toda, é o que está coerente com o diamante que eu sou. E a gente não viver nada menos do que isso. E agradecer aquelas situações doloridas que são repetições, né, pessoas que te tratam com o mesmo desrespeito, com a mesma escassez na abundância, né? Continuo sem ganhar dinheiro, entra ano, sai ano, eu continuo sem ganhar dinheiro, e se convidar, né, para silenciar, lembrar quem você é, certeza desse diamante capaz de vibrar tudo que é mais lindo, e não determinar o como, né? Determinar como eu quero me sentir, o que eu quero sentir. E o caminho, né, de realizar esse sentimento, essa atitude, essa frequência futura, o universo vai dar. A gente só precisa deixar ou não deixar que frequências ruidosas interfiram naquilo que a gente quer manifestar na vida. Então, eu acho que essa foi a grande reflexão do que eu aprendi. E isso foi muito importante, porque eu estou em processo de planejamento, né? Então a gente projeta lá o que a gente quer e aí a gente começa a planejar, e principalmente em empresa, né? A gente senta e projeta o que a gente quer realizar em termos de números, em termos de equipe, em termos de ideias e de projetos. E uma das coisas que eu percebi, né, nessa semana que eu escrevi planejamento para a BeHeart, foi que eu subverti toda a estratégia de como realizar tudo aquilo que a gente quer vibrar. Então, o ano passado e nos anos anteriores, existe uma crença nesse mundo de startups de que a gente se monetiza primeiro por meio de investidores. Então tem diversos tipos de investidores, investidores de impacto, investidores de unicórnios, que são essas empresas que
que se tornam bilhões em pouco tempo, investidores de negócios de impacto, que são esses negócios que querem gerar lucro, mas de uma forma humanizada, de uma forma a fazer o bem para o planeta, para as pessoas. Então existem diversos tipos de investidores, existem diversos estágios de startup que te conectam com um tipo de investidor específico. Tem um monte de nome desafiador, dinheiro seed, dinheiro anjo, dinheiro de amigos e famílias, dinheiro série 1, série 2. Então, assim, tem muitos nomes. E eu passei o ano passado, principalmente o ano passado, o ano retrasado, aprendendo sobre isso, me conectando com pessoas que investem. E o não flow desta estratégia me trouxe essa reflexão. Será que o como está certo? Eu preciso monetizar a BeHeart, mas será que esse é o melhor caminho? E aí, quando você abre o coração para uma nova possibilidade, você vai encontrando pessoas, informações, livros, vídeos que te chamam para uma reflexão diferente. Então, eu entrei num estado de coerência e comecei a escrever o planejamento deste ano, com esse convite a uma abertura, a fazer diferente. E veio realmente uma estratégia completamente diferente, que nem incluía investidores. Então, incluía como a gente pode gerar receita com tudo que a gente tem, com vocês, nossa comunidade, com o aplicativo que está ficando pronto, com todos esses conteúdos, cursos, treinamentos, certificações que a gente tem paixão em fazer, em compartilhar o nosso conhecimento. E dessa forma a gente se experimenta numa nova estratégia para realizar os nossos sonhos. Então isso também é um exemplo, dessa flexibilidade que a gente entrega para nós mesmos, que a gente se proporciona, de deixar o universo sugerir diferente. E o universo se comunica por meio desse estado coerente. O coração, a razão, a mente, a razão, o cérebro, a razão, o coração, o sentimento, e como a gente se conecta com aquilo que é verdade pra gente. Então eu lembro que quando eu estava na estratégia de investidores, eu tinha um desconforto de colocar pessoas que eu não conheço, pessoas que estão focadas muitas vezes em ganhar dinheiro, e eu quero realizar propósito, quero que a BeHeart sirva a humanidade, Eu tinha um desconforto em relação a isso, por um sócio que eu nem conheço, só pelo dinheiro, E aí, tá vendo? É a contaminação. Eu quero muito investimento, mas eu mando uma mensagem de medo, de escassez, e eu tô contaminando aquela mensagem, então ela não vai acontecer. A mesma coisa, Assim, eu quero ter amigos, ter relacionamentos que me valorizem, que me respeitem, que considerem os meus sonhos, que a gente cresça junto e evolua junto. Afinal, somos seres gregários, a gente evolui em grupo, então eu preciso das relações para evoluir e crescer, E muitas vezes a gente tem medo da rejeição, ou a gente tem uma autoestima baixa e isso acaba atraindo comportamentos de desrespeito, de te deixar na mão, de, enfim, não considerarem o seu sentimento. E isso tudo está vindo de você. Então, quando a gente percebe que o universo está trazendo de alguma forma escassez, por mais que a gente vá na meditação, faça coerência cardíaca e se sinta vivenciando uma relação saudável, uma amizade parceira, sócios colaborativos, tem alguma coisinha na gente que a gente está mandando uma mensagem contrária. E a mensagem contrária, o que acontece? Toda aquela onda que a gente está irradiando a partir do nosso estado de coerência e da vibração de frequências regeneradoras, ela gera uma contaminação, e isso vai ao contrário, e aí não flui. Então essa foi a grande reflexão, o quanto eu posso também desapegar desses resultados e simplesmente vibrar o que eu quero na minha vida: amor, gratidão,
abundância, plenitude, coragem, sucesso, vitalidade, saúde, independente de como o universo vai fazer ele acontecer. E sempre perguntar para o seu coração, o que falta para eu vibrar esta frequência de forma pura, de forma limpa, né? Qual é o padrão que eu estou trazendo da repetição que está impedindo com que eu realize todos esses sonhos? Então, precisamos realmente colocar a bola no chão, olhar para o coração e discernir, né, dentro dessa frequência mãe da abundância do que eu quero realizar, quais são esses ruídos que podem estar me fazendo esquecer do diamante puro que eu sou, e que é esse diamante que eu quero irradiar. E para isso eu preciso fazer aquelas limpezas nas sujeirinhas, nas crostas, nas cracas, para que cada vez mais eu tenha clareza e esse diamante vibre em coerência com os meus reais sonhos. Respira no coração. Abel diz entrar em contato com o poder pessoal, esse poder ilimitado que mora no nosso coração, nessa figura metafórica, dessa estrutura tão rígida, tão forte, que é o diamante que somos. Então, que a gente possa cada vez mais irradiar esse diamante na sua pureza, no seu estado original, no seu estado coerente com a nossa verdade. E aos pouquinhos, por meio de terapia, por meio de práticas meditativas, por meio do esporte, por meio de uma alimentação mais leve, mais saudável, mais coerente, a gente poder ir limpando todas essas crostas e vibrar a nossa verdade. Então, acho que esta foi a grande reflexão da semana. Eu sou grata, né, aos algoritmos das redes sociais que acabam trazendo coisas interessantes para a gente aprender. Então, eu também acredito que quando a gente está vibrando na nossa essência e buscando transformar toda aquela programação que impede a gente de ser plenamente feliz, né, os algoritmos também vão trazendo essas sincronicidades e a gente abre o nosso coração para ouvir algo diferente, né? Porque lá no YouTube eu acabo ouvindo sempre as mesmas pessoas, os mesmos pensamentos, e de repente aparece lá uma coisa diferente e você tem coragem de experimentar, né, uma nova possibilidade, e vem uma sabedoria como essa, um questionamento como este, que talvez a gente já soubesse, mas a forma como as coisas são colocadas ali por uma outra cabeça, por um outro pensador, toca diferente o seu coração, né? Então, saindo da programação, até do que a gente ouve, do que a gente aprende, do que a gente lê, a gente se abre a novos olhares, a novas perspectivas. Isso impactou bastante o meu olhar sobre a coerência de manifestar, de estar conectado com os nossos sonhos reais. Isso foi muito importante. E isso fez com que eu pudesse perdoar atitudes de outras pessoas, me auto-perdoar por estar tanto tempo em caminhos de negócio que não estavam fazendo sentido para mim. E foi isso. Então, isso me permitiu começar o ano olhando para isso. Não necessariamente eu vou conseguir me limpar de todos os ruídos, né? Mas eu vou me colocar à disposição do universo para que eu aprenda sobre esses ruídos, né? Relações que se repetem, atitudes que a gente acaba se vitimizando, mas na verdade a gente está esquecendo do diamante que somos. Então a gente permite que pessoas nos tratem diferente do que a gente merece, de que a vida manifeste coisas que a gente não quer mais. E aí a gente libera, agradece, entende que cada um tem a sua jornada, que a gente também, né, vem dessas programações que vem da jornada de outras pessoas, e isso vai imprintando na gente esses ruídos, essas crenças, esse sentimento de não merecimento. E aí a única forma é a gente se fortalecer e esperar o que o universo vai trazer de novas possibilidades.
é ler diferente, é caminhar por lugares diferentes, é se convidar a mudar os hábitos, entra ano, sai ano, eu faço ginástica tal dia, tal dia eu estudo, né? Por que você não pode mudar o dia? Né? E ao mudar o dia, você já se abre para alguma outra frequência, para alguma outra oportunidade, uma forma nova de ver aquilo. E sempre pedindo ao coração que ele traga sinais do que está interferindo na sua frequência mãe, diamante, que pode estar impedindo você de viver a felicidade plena. Abel fala contato com a nossa capacidade criadora. E a gente só cria o que está coerente com a nossa essência. Tudo aquilo que não está coerente com a nossa essência são sinais da vida de que a gente está desconectado, está em outra trilha diferente daquela que a gente nasceu para trilhar, né? Então que a gente possa agradecer todas essas porradas, esses desafios que a vida traz na gente, que traz tanto sofrimento, porque a gente pode enxergar essas situações como oportunidade para criar diferente, né? Para ativar a nossa real capacidade criadora. Abel ainda diz, né? Se ver criativo com discernimento para fazer escolhas para uma vida verdadeiramente recompensadora. Respira no coração. Edneia, acreditar, confiar, manter o coração com a frequência em elevação. Realmente, essa é uma ótima estratégia. Edneia, quanto mais a gente vibra alto, mais a gente está conectado com a gente e mais a gente se conecta, né, com frequências mais elevadas que vão neutralizar essas frequências mais baixas que estão ali no nosso inconsciente, no nosso hábito de atrair sempre mais do mesmo. Então, muitas vezes a gente vem com padrões psicológicos da nossa família que está lá atrás, que está no inconsciente, mas que se tornam ruídos importantes no que a gente manifesta nas nossas relações hoje, ou na forma como a gente se relaciona com dinheiro, na forma como a gente se relaciona com abundância, com a nossa capacidade de realizar, receber e honrar e acolher esses pequenos e grandes milagres da vida, porque a gente está ali vibrando no não merecimento, a gente está ali vibrando no desmerecimento de não ter o seu valor, e a gente vai atraindo mais disso. E a gente se revolta, cada vez que acontece a gente se revolta, e quando a gente se revolta a gente entra na frequência da escassez, né? Eu não mereço, a gente se vitimiza, de novo o universo me trouxe uma coisa assim, eu detesto o universo, a gente começa a criar subterfúgios para nos protegermos e para mostrar, né, vivenciar a nossa frustração pelo comportamento e pelo flow da vida, pelo não flow da vida. Então é isso, a Edneia diz, né, da gente vibrar alto. E eu acho que é uma super solução. Mas eu acho que uma outra solução também é a gente desapegar do como, né? Então, eu quero abundância e para isso eu vou trabalhar buscando investidores, né? E talvez a abundância esteja em outro lugar. Então vamos ver se o universo flui nessa nova estratégia, se não, qual é outro como, né? Para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir com propósito em ação, para a gente sentir o flow, né, dos nossos talentos, de tudo aquilo que a gente quer compartilhar com o mundo. A Valéria diz gratidão, a Flávia aplaude. A Mel, feliz 2026, Rô, obrigada por existir. Eu que agradeço a todos vocês por existirem, porque se não tivessem vocês, eu talvez não tivesse nessa motivação de tocar esse sonho de espalhar coerência, que tanto me faz bem, que tanto me ensina, e o quanto esse poder está no diamante de cada um de nós. Então, quando eu me autorizo, eu me permito ter a coragem, né, de fazer essa live há tantos anos, 7 da manhã, para que a gente possa vibrar juntos e co-criar juntos uma nova forma de viver,
Se não fosse por vocês, talvez eu não estivesse fazendo tudo isso, não estivesse superando a minha vergonha, a minha timidez, minha dificuldade de falar em público. Mas o amor é maior, né? Quando a gente conecta com esse diamante que a gente tem aqui e onde mora o nosso propósito, a gente vai tirando todos esses ruídos, todos esses medos, todas essas programações, todas as certezas, as falsas certezas do como tem que fazer. A gente não estaria vivendo essa plenitude, né? Eu sinto muito amor e muita gratidão por estar fazendo esse trabalho. Não importa quantas pessoas estão assistindo, mas cada coração que a gente consegue tocar aqui juntos já é uma grande contribuição, porque esses corações vão se multiplicando e multiplicando a vibração, a informação, o convite a uma nova vida, e dessa forma a gente vai contribuindo por mais felicidade e saúde, né? Quais exercícios podemos fazer para manter a frequência alta? Primeiro, praticar coerência. Inspira, expira, coloca o nosso sistema no seu melhor estado, na nossa melhor versão. E vibrar as frequências que a gente quer manifestar, né? Quanto mais gratidão a gente tiver, mais situações a ser grato. Quanto mais apreciação a gente exercer, né, no nosso dia a dia, mais vai se tornando familiar esse convite a perceber tudo de uma forma positiva, de uma forma onde a gente possa ser grato, né? Se a gente tem uma coragenzinha ali de fazer, por exemplo, no meu caso, né, um pedal de 100 quilômetros, isso se torna uma superação, e com isso eu vou confiar mais no meu coração, nas outras coragens que eu preciso na vida. Então eu tive uma experiência muitos anos atrás, meu filho começou a surfar. Eu falei, eu preciso surfar, preciso surfar com ele, porque ele vai me admirar. A motivação era estranha, não era essa, né? Eu tava ali querendo que alguém me admirasse. E aí eu fui fazer aula de surf. E na hora, a primeira vez que eu fiquei um tempo sobre uma prancha, me deu um poder tão grande. Eu senti assim, tinha aquela referência lá de Jesus andando sobre as águas, mas aquilo me deu a coragem, né, de tentar uma coisa diferente, a coragem de tentar um esporte que eu achava perigoso. Na hora que eu consegui fluir ali, eu mudei minha vida profissional, eu mudei as minhas relações, aquilo mudou, aquela pequena coragem transformou a minha vida naquele momento. Então é isso, a gente vibrar a abundância, né? Como é que eu vou viver se eu me sentir abundante, né? Talvez eu compre coisas, talvez eu viaje, né? Talvez eu vá cuidar da minha saúde de uma forma diferente. Então é isso, é a gente vibrar essas frequências elevadas que a gente chama de emoções regeneradoras. Eu quero ter saúde, então eu vou vibrar vitalidade, né? Quando eu tiver saúde, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou ter alegria, eu vou poder caminhar, eu vou poder isso, eu vou poder aquilo, mais, né? Até trabalhando um pouquinho com a terapia vibracional, que eu trabalhei por um tempo, uma pergunta que eu fazia para os meus pacientes: o que de ruim vai acontecer se você não se curar? Ou se você se curar? E muitas vezes tem uma motivação: meu filho não vai me dar atenção, eu vou ter menos cuidado, talvez eu tenha uma vida solitária se eu tiver saúde. Então tem aquele ruídozinho, eu quero por um lado me curar, mas por outro eu tô perdendo muita coisas que são importantes, e aí a cura não acontece, né? Então essas reflexões que eu gostaria muito de passar. E é isso, meus amores, vamos vibrar alto e vamos identificar quais são esses ruídos, por meio da terapia, por meio da meditação, mas principalmente perguntando para o nosso coração. Entrar num estado de coerência e perguntar para o coração o que impede, né? Qual é a frequência que eu estou irradiando que está trazendo dificuldade para eu realizar os meus sonhos, meus propósitos, a qualidade de relações que eu quero ter. E ouvir, né? Quanto mais a gente pergunta, mais insight o coração se sente à vontade de passar para a gente. E os insights do coração, a linguagem do coração é diferente da linguagem do cérebro.
Então a gente vem com um insight, né? Assim, do nada eu tô caminhando, tô tomando banho, vem, é isso. Ou um sentimento, né? Tô perguntando pro coração qual é o ruído, e aí vem uma coisa ruim, né? Ou vem uma coisa boa. Então a gente vai buscando identificar. Ou vem uma sincronicidade, né? Alguém, algo, um livro, alguma coisa que traz essa resposta. Então é isso, é a gente vibrar até na dúvida, né? Convidar o coração a trazer essa resposta. E eu acho que isso é muito poderoso, né? A gente olhar para aquilo que a gente quer, vibrar, desapegar do como e perguntar para o coração o que está impedindo. Né, e ouvir, né, se permitir ouvir, né, muitas vezes não ouve igual, né, a Ju que dá aula da certificação, já a gente vai lançar mais uma certificação, ela começa, eu acho que é em abril, e ela conta sempre uma história dela dando aula, né, de coerência cardíaca, dessa técnica de intuição, de perguntar para o coração, e que uma aluna chegou para ela assim, eu vi um sutiã. Veio a imagem de um sutiã e o sutiã tinha, não lembro exatamente qual era o significado, mas para ela o sutiã significava, por exemplo, uma prisão, né? Ou, por exemplo, um excesso de sensualidade, enfim, tinha algum significado para ela e era a resposta que ela precisava para aquela questão que ela tinha, né? Então, às vezes vem, né, de uma forma inusitada, de uma forma que a gente não está acostumada. E toda vez que a gente aceita e segue essa informação do coração, mais a vontade, né, essa capacidade que a gente tem de intuir se está disponível para a gente. É como se fosse também um treinamento. Então não adianta o coração dar um sinal e a gente não seguir, isso não é bom. Então está incoerente com o que a gente quer realizar. Então é isso, meus amores, eu vou convidar a gente então a fazer uma prática de coerência cardíaca e vou abrir o coração para que intuitivamente a gente consiga fazer nesta prática a limpeza, né, desses ruídos. Não sei como vai ser, mas a limpeza desses ruídos que impedem a gente de manifestar tudo aquilo que a gente planeja para a nossa vida, para o nosso ano, enfim, para o nosso propósito. Bora lá, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer complementar? Essa live é colaborativa, todo mundo está sempre convidado a trazer seus insights. Vanessa, Ju, mandam emojis de coração, de palmas. Então vamos lá, pessoal. Posição confortável. Olhos abertos ou fechados, de preferência fechados. Conexão com o coração. Agradeça esse coração por ser uma fonte de sabedoria e de intuição. E agradeça esse coração por ser esse diamante que representa a sua essência, a sua verdade pura, sem contaminações. Respire de forma ritmada, para que a gente possa conectar coração e cérebro e colocar todos os nossos pedacinhos em sincronia para ativar a nossa melhor versão. Inspire e expire por 4 ou 5 tempos. Observa nesse momento como você percebe o seu corpo, a sua mente e suas emoções. Sem resistência alguma, acolha no amor do seu coração. Com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente e mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar. Inspire e expire por 4 ou 5 tempos, vai criando o seu próprio ritmo.
cada vez mais vai aprofundando a conexão com o seu coração. Você pode criar uma metáfora visual de você caminhando em direção ao seu coração, de você sentado dentro do seu coração, de você andando de mãos dadas com o seu coração. Cria a metáfora que mais te conecta com o centro do seu ser. Um diamante dentro do seu coração e você sentado dentro desse diamante. Vai respirando esta imagem, esse sentimento, esta frequência. E a partir desse lugar de parceria com o seu coração, visualize os seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que você quer transformar em você e na sua vida. E irradie a partir do seu coração muito amor. Amor na frequência de gratidão, amor na frequência da apreciação, amor na frequência da abundância, da segurança, da vitalidade. Sinta como você estará quando seu sonho, seu projeto estiver realizado. Como se fosse uma linha, um tubo de energia que sai do seu coração em direção a esse sonho. E nesse momento, agradeça por ter esse sonho e ele te mover. E pergunte ao seu coração quais são os ruídos, quais são as contaminações, o que na minha programação está impedindo, dificultando ou distanciando o meu sonho de mim. Mantenha a respiração bem coerente. Vai suavizando cada vez mais essas contaminações e talvez você possa usar imagens metafóricas como sujeiras, como cracas e vai limpando, dissolvendo no amor do seu coração, buscando insights dos porquês. Vai dissolvendo, vai vibrando alto na gratidão e na abundância, na plenitude do seu coração. E nessas frequências vai dissolvendo, como se ondas de amor tocasse essas contaminações e fosse tornando elas mais sutis, mais etéreas, mais distantes, até que elas desaparecem completamente e seu diamante passa a vibrar limpo, claro, radiante em todas as direções, não só naquela que você projetou. Deixe que o universo traga para você o como realizar o seu sonho e o seu projeto. Abre seu coração para todas as possibilidades. Vai respirando esta frequência de entrega, de confiança e principalmente de liberdade. Não importa o como, importa que neste momento você está irradiando a sua essência pura em direção aos seus sonhos. Sem contaminação, sem ruído,
apenas você, pleno, feliz, abundante, respeitado, considerado. Vai sentindo profundamente o melhor do seu ser, todo o seu poder ativado. E deste lugar passe a irradiar esta frequência regeneradora, poderosa, transformadora para você mesmo, para todas as suas células. Vai instalando esta nova programação no seu corpo físico. Vai irradiando e ampliando esta frequência para o seu campo de energia pessoal, para as suas relações, para os lugares que você frequenta. Vai ampliando e ampliando para os seus sonhos, projetos, para o seu trabalho, para o seu serviço, para o seu servir. Propósito, missão. Vai irradiando esta luz, essa energia pura para o planeta Terra, para a nossa natureza, animais, rios, oceanos, floresta, para o nosso clima. E vai irradiando o seu diamante para todos os corações do planeta. Como se em cada coração morasse um diamante. E que esta energia que a gente irradia daqui vai ajudando esses diamantes a dissolverem todos os ruídos e contaminações, desejando profundamente que cada ser humano nesse planeta seja feliz, tenha saúde, tenha paz e segurança e tenha todos os seus sonhos realizados. Respire esta energia, respire cada vez mais esse poder, esta clareza, esta força. E observando os efeitos dessa prática em todo o seu ser, vai trazendo aqui atenção para a nossa live. Como você se sente? Eu me sinto plena. Esse diamante despertou no meu coração e está irradiando muito amor. Me veio uma técnica que se chama cortando os laços que prendem, baseada na psicologia analítica do Jung, para trabalhar os ruídos. É um trabalho muito potente, amor e gratidão. Ai, Mariângela, você sabe que junto com esse Alan Watts eu tenho ouvido bastante no YouTube sobre a filosofia do Jung. Eu amo Jung. Eu não sei se está acontecendo ainda, mas tem essa exposição aqui em São Paulo, no MIS, sobre o Jung. É muito rica essa exposição, uma exposição de muitos textos que tocam o nosso coração, ambientados em imagens, em artes, o livro vermelho do Jung. E não conheço essa técnica, mas eu vou procurar. Mas quando a gente vai aprendendo, né, assim, por tantos sábios, a gente acaba incorporando um pouco dessa sabedoria, não sabe muito bem de onde vem, mas veio por intuição essa nossa técnica. E eu tô curiosa com essa, cortando os laços que prendem. Muito legal. É isso, amores. Mais algum comentário? Obrigada, Mariângela, por essa contribuição tão rica. E vamos finalizando aqui a nossa live. Só lembrando que em breve teremos muitas notícias. Estamos lançando o curso gravado Modo Vida, que a gente prototipou dando esse curso ao vivo.
e agora a gente vai lançar ele gravado em pequenos capítulos, fácil da gente absorver. A gente vai relançar também o Poder da Coerência, que é um curso que eu dei. O primeiro foi com a doutora Marina Moras, nossa cardiologista, e esse Poder da Coerência eu gravei com a Graziela Merlina, que é do Capitalismo Consciente, uma pessoa com um coração maravilhoso, para mostrar o quanto a gente é líder da nossa própria vida e como a coerência nos traz essa clareza para liderar nós e os outros de uma forma consciente. Vamos lançar um teste do BeHeart App, do aplicativo da BeHeart. Vamos lançar também a certificação de mentores, mais uma turma, já somos mais de 100 certificados no Brasil e queremos realmente que em 2026 a gente cresça muito isso. Estamos trazendo outros cursos do Instituto HeartMath, então essa mudança de estratégia está trazendo muitas novidades e tenho certeza que vocês vão gostar muito como eu estou gostando. A rede um diamante sendo polido, limpando as impurezas. Que bom que você se sente assim. Não esqueçam, somos diamantes. Visualizem isso quanto vocês precisarem e nos vemos na próxima quinta, 7 da manhã. Como estamos começando um ano novo, estamos muito abertos a mudar o formato da live, a mudar qualquer coisa que vocês queiram, vocês sintam que possa servir melhor ao nosso propósito de espalhar a coerência e fazer o bem para as pessoas. Então, estamos aqui, que os aliados entrem em ressonância, que assim seja, Mari. E é isso então, até quinta, 7 da manhã, amo vocês, muito obrigada por tudo e que seja um ano onde a gente possa estar muito juntos, muito prósperos nesse sentido, muito diamantes, tá bom? Beijo gigante e até a próxima quinta.